Você conhece aquela sensação de estar vivendo uma vida que no papel não tem grandes falhas? Você tem seu emprego, sua rotina, seu trajeto de sempre, as mesmas respostas, os mesmos horários, as mesmas pessoas dizendo que você deveria agradecer porque está tudo certo. E talvez esteja mesmo. Só que no fundo do peito existe um aperto, como se você estivesse usando um sapato 2 números menor. Não chega a te derrubar, mas incomoda em cada passo. Você não está em perigo, mas também não se sente vivo. É como estar parado no porto ouvindo o balanço da maré enquanto o navio apodrece na doca. E aqui começa o problema. Nem todo lugar seguro é lugar de paz. Às vezes é só um lugar onde você aprendeu a não ser ameaçado. Eu não estou aqui para te pedir para largar tudo, romper com todos e pular no escuro. Eu quero te mostrar, primeiro, por que o conforto pode virar armadilha. Segundo, como identificar o que te mantém preso ao que é seguro mesmo quando isso te apaga. E terceiro, o caminho para recuperar um movimento sem destruir a sua base. Porque talvez você não esteja parado por falta de coragem. Você talvez esteja protegendo uma ferida antiga com uma rotina que já virou prisão. Existe um peso estranho em viver uma vida onde nada acontece. Você acorda, paga as contas, responde mensagens, evita conflitos e vai dormir. É um ciclo normal, organizado, até invejável. Mas por que quando tudo fica quieto você sente uma raiva que não sabe explicar? Por que olhar para algumas pessoas vivendo com mais intensidade te incomoda tanto? Por que uma oportunidade boa te assusta antes mesmo de te animar? Esse é o conflito que muita gente carrega. Você tem medo de mudar porque qualquer movimento parece uma ameaça à paz que você demorou tanto para conquistar. Só que às vezes não é paz, é anestesia. A paz te fortalece para obedecer. A anestesia te convence a não sentir. Pense naquele projeto engavetado há 2 anos. Você não desistiu dele de forma oficial. Só foi empurrando. Um mês, depois outro. Depois uma fase difícil. Depois uma desculpa razoável. E hoje ele está lá, como uma peça guardada, no fundo de um armário, coberta de justificativas. Pense também naquela conversa que você precisa ter com alguém da família, mas evita porque não quer criar clima. Pense naquela relação em que você já entendeu tudo, mas continua negociando a própria dignidade para não enfrentar a solidão. Ou pense na área da sua vida onde você já não escolhe nada por propósito, escolhe por redução de dano. Você mede tanto os passos que perde a capacidade de caminhar. Entra em alerta quando alguém sugere novidade, transforma prudência em muralha e começa a julgar quem se expõe, quem tenta, quem muda, quem recomeça. Frases do tipo, essa pessoa é muito intensa, isso é arriscado demais. Eu prefiro ser mais racional, mas às vezes esse julgamento é apenas uma defesa. Você está chamando de exagero a liberdade dos outros que você não se permite viver. E o problema é que o custo de viver assim não surge de uma vez. Vem a passos lentos, diariamente. É o coração entupido daquilo que você nunca conseguiu dizer, dons que você nunca usou, decisões que você nunca tomou, chamados que você transformou em hipótese. Você está seguro sim, mas está guardado num cofre. E o que fica guardado por tempo demais, mesmo protegido, perde utilidade. A sabedoria eterna nos oferece um alerta difícil de encarar. Existe um tempo de plantar e de colher, mas não existe tempo de enterrar a vida inteira por medo de perder. Entenda algo. Quem enterra o talento para não correr riscos acaba descobrindo que o maior risco era não usar o que recebeu. O problema não é desejar segurança. O problema é quando a segurança deixa de ser descanso e começa a virar destino. É como se você entrasse em um hotel para passar alguns dias. Ali você descansa, respira, se recompõe, mas não é lugar de moradia, é apenas lugar de passagem. Em algum momento aquilo que era abrigo vira limite, aquilo que te protegia começa a te prender. É a segurança que antes te curava passa a sufocar a vida que ainda queria se mover dentro de você. O mecanismo invisível aqui é o apego ao controle. Você criou uma narrativa de que só pode avançar quando tudo estiver garantido, quando ninguém se frustrar, ninguém criticar, quando não houver perdas, quando a chance de dar errado for pequena. Só que propósito não aparece para quem exige garantias absolutas. Propósito costuma aparecer enquanto você responde ao próximo passo possível. Não é salto cego, é passo fiel. E aqui está o ponto. Talvez o vazio que você sente não seja cansaço, talvez seja fome. Fome de significado, de utilidade. Fome de uma vida que pare de apenas se conservar e volte a se oferecer. Quando você entende isso, o medo muda de nome. Já não é só medo de perder a paz, é medo de perder a si mesmo. E para você se localizar, você precisa observar 3 sinais. O que te protege, o que você evita,
e o que você adia. O que você protege mostra o seu medo, o que você evita mostra a sua ferida, e o que você adia mostra a sua direção. Se você protege demais a imagem, talvez tema julgamento. Se evita conversas, talvez tema rejeição. Se adia decisões, talvez tema descobrir que ainda é capaz. Esses sinais existem para te devolver o mapa do seu destino. Agora, se essa reflexão está fazendo você sentir algo que precisava sentir, curte esse vídeo e se inscreva no canal. Aqui a gente não fala sobre mudança como frases bonitas. A gente fala sobre reconstrução com verdade, coragem e direção. Porque para sair do lugar seguro você precisa de lucidez. Agora, o senso comum tenta te frear dizendo, tenha cuidado, talvez você não deva arriscar. Mas a vida já é arriscada por natureza e a paralisia também cobra um preço. A diferença é que o preço do movimento aparece rápido e o preço da estagnação é cobrado em silêncio. A solução não é abandonar tudo, mas também não é chamar de gratidão aquilo que virou medo disfarçado. Nem todo desconforto é ingratidão. Às vezes é apenas a necessidade de direção falando alto por dentro. Então o primeiro passo aqui é criar uma pequena fissura. Você não vai vender tudo, largar tudo, trocar tudo amanhã. Isso pode ser só ansiedade vestida de coragem. A pequena fissura é uma mudança concreta em uma área ou rotina que virou prisão. Mude o trajeto uma vez por semana, volte a fazer 30 minutos algo que você abandonou sem perceber. Marque uma conversa que estava sendo adiada. Entre em ambientes onde pessoas estão construindo o que você diz desejar. O objetivo não é revolucionar a sua vida em 7 dias, é provar para si mesmo que mudar não te destrói. Cada pequena fissura abre passagem para o ar entrar. O segundo passo aqui é medir o custo da inércia. A gente pensa muito no que pode perder se tentar, mas quase nunca encara o que já está perdendo por permanecer igual. Olhe para a sua próxima semana como quem olha para uma fotografia da própria vida. Quantas conversas você mantém por medo? Quantos compromissos existem só porque você não sabe dizer não? Quantos momentos de descanso são descanso de verdade e quantos são de fuga? Agora projete essa mesma semana repetida por 5 anos de forma honesta. O que acontece com a sua alegria, com a sua saúde, com a sua voz, com a sua fé, com a sua capacidade de amar? Quando você enxerga o custo da segurança sem propósito, a inércia deixa de parecer porto. Ela começa a parecer âncora. E âncora não foi feita para parar. Foi feita apenas para segurar um barco por um tempo. Uma hora ela precisa subir para o barco poder partir. O terceiro passo é transformar propósito em ação visível. Propósito não é só uma sensação bonita que desce do céu. Propósito aparece quando o dom que você recebeu encontra uma necessidade real. Por isso, ainda essa semana, escolha uma ação útil que tire você da bolha. Ajude alguém utilizando alguma habilidade que você tem. Oriente quem está começando. Assuma uma pequena responsabilidade que te desafie. Construa algo concreto, mesmo que simples. Se você quer ensinar, ensine uma pessoa. Se quer liderar, sirva em algo pequeno. Se quer mudar de área, converse com quem já percorreu esse caminho. A vida começa a ganhar propósito quando a sua existência deixa de girar apenas em torno da sua autoproteção, porque a segurança te obriga a pensar, como eu evito perder? Mas o propósito pergunta, como eu uso bem o que eu recebi? Essa pergunta muda tudo, porque uma vida com propósito nem sempre fica mais fácil, mas ela para de exigir que você se abandone por medo de perder a paz. Talvez você esteja no porto há tanto tempo que começou a achar que o navio nasceu para ficar parado. A pergunta não é se o porto foi importante. A pergunta aqui é se ele ainda é abrigo ou se já virou esconderijo. Você não precisa desprezar o lugar de proteção, de cuidado, mas precisa discernir quando ele terminou a sua função. O porto até pode ser um lugar seguro, mas ele nunca foi o destino do barco. Compartilhe esse vídeo com alguém que está vivendo uma vida correta por fora, mas vazia por dentro, e me conta nos comentários qual é o lugar seguro que talvez já não tenha mais propósito para você. E no próximo vídeo, a gente vai continuar essa conversa por outro ângulo. Como não precisar esquecer o passado, mas transformá-lo em um filtro de proteção. Se inscreva no canal, ative a notificação para não perder.